Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao Conexão. Os procedimentos estéticos evoluíram, ganharam novos tipos e técnicas para atender a demandas diversas. Uma pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética mostrou que em 2018 o Brasil realizou quase 1,5 milhão de cirurgias deste tipo e mais de 700 mil procedimentos estéticos não cirúrgicos. Junto com os Estados Unidos, chegamos a ser responsáveis por 28% do total de procedimentos estéticos realizados no mundo. Outra preocupante estatística é que diz respeito aos adolescentes. O levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica revelou que no ano de 2018 também foram realizadas mais de 80 mil operações deste tipo em adolescentes de 13 a 18 anos. A rinoplastia, um procedimento no nariz, e o aumento das mamas foram os mais comuns. Por isso, precisamos entender o que esses números mostram sobre o nosso comportamento e, claro, precisamos falar sobre riscos. Para essa conversa, convidamos a psicanalista Joana Novaes, coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza da PUC-Rio e professora da Universidade Veiga de Almeida, e Luana Carvalho, criadora de conteúdo digital e idealizadora do Carnaval Sem Gordofobia. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas ao Conexão. É um prazer estar aqui, né, discutindo sobre um assunto, né, tão premente e que nos afeta a todos, né, dos quais somos todos testemunhas. É uma honra estar aqui para falar sobre um assunto tão urgente assim, sobretudo na minha geração, né, que é a geração de mais agora. Então é uma honra estar aqui conversando com vocês. Obrigada mais uma vez. Bom, Joana, essa liderança num ranking sobre procedimentos estéticos e cirurgia diz o que sobre a nossa sociedade? As mulheres também são as que mais procuram esses procedimentos? Eu acho que diz da nossa identidade, né, enquanto país, vai falar também de um tipo de sofrimento psíquico, né, um sintoma social que vai abarcar N gerações, né, e, sobretudo, né, afeta diretamente as mulheres, porque ele não consegue desassociar, né, historicamente, a mulher do seu corpo e da beleza. Então, é um assunto, né, como falei na minha, né, apresentação, premente, porque é cada vez mais raro que a gente encontre alguém hoje plenamente satisfeito, ou que não sofra de alguma maneira algum tipo de preconceito em relação à aparência. Certo. Você falou aí de não dissociarmos a mulher ao seu corpo, à beleza. Como é que o machismo contribui para essa questão dos procedimentos estéticos, né? E por que o feminismo ainda não conseguiu reverter totalmente esse quadro quando a gente fala de se libertar de padrões? Pois é, né? Eu acho assim, para a gente conversar, esse bate-papo, acho que tem dois eixos bem interessantes para a gente pensar o que é a regulação social do corpo, é essa opressão, né, que dificilmente as mulheres, independente da idade ou da classe social, sofrem a marca do patriarcado, né? A marca de uma dominação. Então, me parece, né, quase que um lugar comum a gente dizer que beleza para a mulher, e por beleza a gente entende, né, ou se a gente quiser colocar de uma outra forma, né, quais são os ditames estéticos, né, a gente entende juventude e magreza. Né? Pensando, partindo dessas duas premissas, né, dentro de uma concepção de beleza que entende o corpo como um projeto moral, isso nos leva também a um outro eixo para a gente pensar. Então, por um lado, a gente pensa a criminalização, né, da gordura do envelhecimento. Por outro, a gente entende que o corpo é um capital valioso para nós, sujeitos, sobretudo sujeitos femininos, circularmos e termos a nossa vida associativa. Por vida associativa, eu estou falando de vida amorosa, vida de trabalho, da sociabilidade, sem sofrer algum tipo de prejuízo moral. Né? Então, eu acho que é esse viés econômico, por um lado, e ético e moral, por um outro. Bom, Luana, você faz produção de conteúdo voltado para a liberdade do corpo, autoestima, estilo, e também para reafirmar que as pessoas gordas não devem se esconder, que, aliás, é um conteúdo que ganhou muita força, né? Nas redes sociais, existem outros criadores e criadoras nessa frente também. O que te fez ter essa iniciativa de colocar essas questões nas redes sociais? Nascer preta e nascer gorda, sobretudo aqui nesse país, né? Eu nasci com um dos dois maiores defeitos que mulheres podem ter, que é ser preta e é ser gorda, um dos países mais gordofóbicos e racistas que tem.
Então, a minha vida, apesar de ter 21 anos, foi fundamentada em violência, em política de controle para mulheres gordas e mulheres negras. E esse não lugar, né? Porque, por um lado, eu não me encontro nem no movimento negro, que silencia fala e narrativas de mulheres iguais a mim, e, por outro lado, eu não me encontro nem no movimento antigordofóbico, porque se para o movimento negro eu sou a gorda, para o movimento antigordofóbico eu sou a preta, né? Então, de um lado, eu sofro silenciamento por ser gorda, e do outro, eu sofro silenciamento por ser preta. Então, esse não lugar, essa falta de espaço, esse silenciamento, essa violência física e psicológica desde muito cedo, me fez acordar e entender que eu sou uma mulher negra e gorda e que isso importa e que isso é outro caminho de narrativa que a gente precisa falar. Então, quando eu tive o start de começar a falar sobre isso, eu comecei a falar sobre os meus processos de libertação, de entender qual é o lugar que eu tô, qual é o meu contexto social de mulher negra e gorda, e a partir daí eu comecei a falar sobre o que isso significa, as minhas dores, as minhas violências, o meu contexto, né? Porque eu sou gaúcha, então o Sul já é um lugar retrógrado, já é um lugar que é mais atrasado nessas questões, sobretudo em questões de raça, em questão de corpo. Então eu comecei a falar sobre a minha experiência vivendo nesse corpo, experienciando essa violência diária que é ser negra e ser gorda. Eu até era outra pergunta que eu queria fazer a você, porque você não só faz esse conteúdo de autoestima contra a gordofobia, mas você realmente pontua esse recorte racial, né? Porque existe essa diferença da forma como as pessoas enxergam as pessoas gordas brancas, as mulheres gordas brancas e as mulheres negras que são gordas, né? Exatamente, assim. A gente tende, e existe um erro do pessoal que está na internet falando sobre gordofobia, de não fazer recortes, né? Não fazer recorte de gênero, não fazer recorte de raça e não fazer nenhum outro recorte social que envolva condições financeiras. A gente tem um avanço do debate da gordofobia, só que esse debate ele é alavancado por pessoas brancas, por pessoas gordas e brancas, e ser branco nesse país já te garante ali um lugar de poder e privilégio sobre outros corpos e outras realidades. E não, então, o meu debate, o que eu sempre falo é sobre racializar o debate da gordofobia, que é justamente fazer esse recorte de raça nesse debate que, por muitas vezes, acaba sendo amplo demais, e quando a gente amplia ele, a gente deixa de fazer recortes necessários. Assim como falar de corpos gordos negros, mas falar de corpos gordos trans, corpos gordos com deficiência, né, de fazer esses recortes assim mais específicos para falar que esses corpos, além de serem gordos, sofrem outras marginalizações, fazem parte de outras interseccionalidades, e que isso é importante, não só corpos gordos e brancos protagonizando um debate que, ainda que seja um debate sobre violência, ainda está num lugar de privilégio, né, que é por ser branco. Joana, já que a gente está falando de redes sociais, qual vem sendo o papel, né, dessas redes na construção e manutenção desses padrões de beleza que acabam interferindo nos números de procedimento estético, principalmente pensando nos adolescentes, nos jovens? Acho que o papel fundamental, né, de você reforçar, né, um tipo de construção identitária. Então, por um lado, você também tem espaços, né, de resistência, para também não ficar uma visão muito pouco arejada, né, espaços onde você tem, por exemplo, nas redes sociais, um espaço por excelência, onde você percebe, né, que todos os movimentos emancipatórios, né, identitários ganharam um vulto muito grande, uma visibilidade. Por outro, você tem a ampla e restrita, né, disseminação desses valores que eu disse anteriormente, né, não só em relação à juventude, né, como um valor, ou a magreza, ou a Luana, que levantou também, né, enfim, nos lembrou do valor, enfim, né, do que é ser branco, dos lugares de privilégio, então, do ideal de branquitude. Enfim, então, você tem ali um espaço por excelência, né, onde esses discursos, né, vão, de alguma maneira, claro que você tem um discurso dominante, mas você tem a confluência, né? E no meio disso tudo, como a sua pergunta, né, diz respeito aos adolescentes, você tem um grupo, né, extremamente vulnerabilizado, onde a gente sabe que o grupo tem um valor, né, sobremaneira ali na construção identitária, né, ser aceito antes das redes sociais. Com as redes sociais, isso agudiza, né,
de uma maneira incontestável, porque eu me constituo externamente, né? Eu vou validar a minha, inclusive a própria construção da minha imagem corporal, né? Em função dos likes ou do cancelamento, a palavra da moda. Enfim, então, nessa malha, né, narrativas que é a rede, que eu vou me constituindo enquanto sujeito, né? A gente não pode pensar o sujeito adolescente como certamente alguém já formado, mas em formação, dentro desse espaço, né, tensões, né, forças aí que vão se, de alguma maneira, regular severamente, né, esse imaginário de profunda intolerância, mas também de acolhimento. Então, acho que é um espaço fundamental para a gente pensar a questão da sociabilidade contemporânea, né? E certamente acho que a parcela, né, mais jovem da população se constitui mais fortemente ainda identitariamente falando, né, nesse espaço. Luana, a gente tem artistas, né, influenciadores que não seguem um padrão estético que é estabelecido e mais aceito pela sociedade. Mesmo assim, a relação entre o sucesso e a aparência permanece, principalmente pensando nesse ambiente digital? Sim, a gente tem aí vários influenciadores e criadores de conteúdo que são brancos e que estão ali nesse lugar de eu sou uma mulher, mas sou branca, sou cisgênero, sou hétero, performo heteronormatividade, tenho um sucesso, tenho seguidores, tenho visibilidade, e aí, por outro lado, a gente tem mulheres trans, não brancas, que têm tanto quanto de qualidade e de talento e estão ali num lugar, tem que trilhar um caminho 1000 vezes mais demorado e doloroso para chegar nesse patamar. E é o que acontece na sociedade, né? É só o efeito, é a construção da sociedade nesse meio digital, que a gente tem pessoas como eu que tem que batalhar 500 vezes mais para conseguir chegar naquele lugar, e nas redes sociais é a mesma coisa. É só um outro meio social que a gente tem de viver, né, de existir. Eu sempre falo que a gente não tem direito de existir nem dentro e nem fora da internet. Então, isso se reflete também nesse meio, no meio que eu trabalho, no meio de influenciadores e de sucesso. Né? Para ter sucesso, precisa necessariamente ser branco. Depois de ser branco, qualquer outra coisa que vem é só mais um pouquinho. Quando esse corpo não é branco, não ser branco e trazer mais outras coisas, que são os supostos defeitos que a sociedade não gosta, pioram ainda esse caminho de sucesso e de visibilidade e de legitimação de fala e de tudo, dessa validação, né, de consciência. Bom, em vários momentos chega ao conhecimento do público a morte de pessoas, principalmente mulheres, né, devido a algum procedimento estético, ou até mesmo situações em que a pessoa não morre, mas passa por um agravamento, fica com resultados indesejáveis, enfim. Nós que estamos muitas vezes acostumados a um padrão estético que é seguido pela sociedade, às vezes chegamos até a pensar assim, mas essa pessoa nem precisava disso, né? Joana, a beleza é um conceito realmente relativo ou a busca por ela se torna um vício, pode se tornar até uma doença, já que você faz parte de um núcleo que estuda doenças da beleza, né? Pois é, Carol. Não, a beleza virou normativa, né? A beleza a gente não consegue, ou pelo menos não deveria, né? Consegue-se tudo, mas enfim, não deveríamos, se a gente propõe aqui um pensamento crítico sobre, né, o espaço aí que o corpo assumiu na contemporaneidade, quanto locus aí de investimento de tempo, dinheiro como capital. Certamente a beleza é o carro-chefe, digamos assim, né, a melhor franquia desse projeto moral do corpo, né? Na hora que eu moralizo essa beleza, ou seja, que eu atribuo, né, a traços estéticos, características morais depreciativas, pronto, e aí eu já crio, né, toda uma exclusão só que é socialmente validada, né? Nessa lógica, de novo, do desempenho, nessa lógica espetacularizada, nessa lógica que, em última análise, vai dizer para o sujeito que ele está assim porque ele quer, né? Ou desse seu jeito, porque com tantas práticas aí, né, à sua disposição, não se justificaria mais, né, o sujeito se manter desleixado, desviante, transgressor, enfim. Que a gente sabe que é uma lógica certamente perversa, porque ela exclui algo que a Luana, inclusive, marca muito na fala dela, né?
toda uma fatia significativa, né, da população, que certamente a gente sabe, né, que tempo e dinheiro são luxo, né? Agora, você falou também, você fez uma menção em relação à banalização dos riscos, né? Quais são os balizadores para alguém, né, que às vezes aos olhos externos, né, não precisaria, de alguma maneira já estava com aquele corpinho ali enquadrado, bem, né, normatizado. Banalização dos riscos, né, numa cultura que valoriza sobremaneira a aparência, né, e que vai te dizer que o seu valor reside, inclusive, na sua aparência, ela faz parte, né, de uma lógica que entende o sujeito, por sujeito todos nós, né, como uma mercadoria, ou seja, eu vou consumir o corpo, eu serei consumido. Então, dentro dessa lógica ali de mercadoria ou de fetichização, se a gente quiser, dos corpos, a banalização dos riscos, né, e, de novo, no imaginário de profunda severidade, né, em relação a qualquer desvio e de criminalização da gordura, já que ela virou um protocolo, um projeto moral, quer dizer, tudo e qualquer coisa vale para que o sujeito não amargue, sobretudo o sujeito feminino, lembremos, né, que é o corpo, né, ele, na construção identitária feminina, ele tem uma outra validação, que é diferente da masculina, tudo vale a pena para que eu não amargue, né, ser essa exclusão que sabemos, né, que, no mínimo, no barato, a gente pode dizer que gera um empobrecimento massivo da vida do sujeito. Luana, na sua opinião, qual é o limite para a gente querer mudar sem se agredir tanto? Assim, defender o corpo livre é estar contra procedimentos estéticos ou não necessariamente? Não, defender o corpo livre é defender a emancipação, né, dessa política de controle desse corpo feminino que é tão marginalizado e violentado de diversas formas. O corpo livre, esse movimento de corpo positivo, de que nós precisamos nos livrar das amarras do patriarcado, principalmente, é defender a liberdade, né? A gente não pode confundir isso com cada um faz do seu corpo o que quiser. O corpo livre também, além de incentivar a libertação desses corpos, também traz a reflexão de ser por que será que a gente está fazendo isso? Por que será que a gente tem esse comportamento de manada, que nem a lipo, essa lipo HD, todo mundo começou a fazer, em mulheres que teoricamente não precisavam, porque já estão atendendo a essas normas de corpo e de branquitude para serem essas mulheres validadas. Por que tanta gente está fazendo? Então, traz essa reflexão de, será que eu realmente quero isso? Ou será que isso é a construção do que é ser mulher, do que é ser um corpo feminino, do que é ser feminina, essa construção de feminilidade? Será que eu realmente quero emagrecer? Ou isso foi construído desde a minha infância, porque eu tive um corpo que saía da caixinha do que é ser uma criança saudável e bonita, do que é ser uma menininha? Será que eu realmente quero isso para a minha vida? Ou será que isso é reflexo dessa pressão, dessa violência? Então, além de incentivar as pessoas a amarem seus corpos, a aceitarem, a entenderem sobre gordofobia, sobre pressão estética, sobre capitalismo, sobre patriarcado, fazerem essas pessoas refletirem, fazer nós, mulheres, refletirmos se é isso que eu quero. Sobre depilação, quero ou não fazer, preciso ou não fazer. Sobre cirurgia plástica, sobre o processo de embranquecimento, sobre emagrecimento, sobre dieta. Então, assim, é um conjunto, o Corpo Livre ele é um conjunto de pautas e de iniciativas para que a gente reflita e alcance uma liberdade de entender o que eu quero, o que é pressão, o que eu quero ou o que é o machismo agindo na minha vida, o que eu quero ou o que é o racismo. Então, além desse processo de incentivar as pessoas a se amarem, a dizer tá tudo bem, a entenderem e a refletirem de onde que vem essa vontade que é quase impossível de controlar e essa busca eterna por um padrão que é inatingível porque foi feito para a gente não atingir, porque só quem atinge esse lugar, esse padrão, é quem tem tempo, quem tem dinheiro, quem tem tempo, quem tem dinheiro nesse Brasil são pessoas brancas num lugar de privilégio altíssimo e esse lugar de alcançar esse corpo não reflete a maior parte da população desse país que é preto, que é pobre, né? Isso me lembrou um pouco a fala da Joana, né, sobre o consumo, né, esse lugar inatingível. Você nunca está satisfeito, ou seja, você nunca tem tudo o que você quer, né? É uma lógica realmente de consumo. Joana, qual seria o papel da família e até mesmo da escola quando a gente fala de um adolescente ou um menor de idade, né, que demonstra que quer mexer no corpo, modificar esse corpo que está insatisfeito,
O que tem que ser trabalhado antes de se chegar a uma cirurgia? A gente pode pensar, primeiramente, né, na escola com um papel fundamental, muitas vezes para fazer, inclusive, anteparo, já que nesse ambiente de primeira socialização, né, da criança e do adolescente, muitas vezes ele não encontra esse pensamento crítico, né, ou essa problematização no consumo dessas práticas, e para isso, né, a gente necessariamente precisa educar, né, todos esses atores sociais que servirão como modelos identificatórios para esse jovem. Então, com isso que eu estou querendo dizer, você tem que trabalhar o racismo, a lipofobia, né, todos esses ideais e a ressignificação, né, sobretudo, acho que é algo que é mais amplo ainda e que a fala da Luana me remeteu, sobretudo se a gente pensar, né, nas professoras também mulheres, na professora que é negra, na professora que é branca, enfim, né, na forma como esses atores, essas figuras de ascendência, né, que vão dialogar com essa criança, além dos pais dela, tomar cuidado, né, para que essas pessoas também não sejam reprodutoras, né, de uma série de ideais. Bom, isso, né, para a gente colocar ou atribuir um papel de excelência, digamos assim, nessa discussão, né? A gente está falando de uma discussão, na verdade, com problema de saúde pública. A gente não tem, né, pensar em criar uma nova, né, ou forjar uma nova mentalidade que não seja através de um trabalho de base. Um trabalho de base, né, na escola, certamente, e nos outros espaços que essa criança, esse adolescente circulem. E a outra questão é entender a beleza, sobretudo dentro desse viés de gênero, como uma categoria ontológica, ou seja, que a menina feia, e aí a gente precisa entender quais são as representações sociais de feiura, ela não é só estigmatizada porque ela é uma transgressora. A questão fica muito mais dramática nas mulheres porque feiura é índice de menos ser. Então, ela é culpabilizada, né? Vai ser dito a ela que ela está assim porque ela quer, e a partir daí você vai ter uma série de outras estigmatizações. Então, penso que se você não tratar dessas questões, ou dessas categorias, digamos, de análise, com os professores e outros, repito, né, atores sociais que vão ali lidar com essa criança, isso é um trabalho em vão, porque você vai estar esbarrando em uma série de estruturas que são muito rígidas, históricas e tradicionais, e que a gente sabe, né, que reproduzem o que está aí. Né? Então, acho que é importante a gente pensar nessas duas categorias, né? Enfim, ontológicas, de classe, e certamente, como a Luana falou, né, racial, se a gente entender que é uma pauta que vai ser atravessada para a questão dos direitos humanos. Sim. A gente já está chegando no finalzinho do programa, mas antes de encerrar, queria perguntar para a Luana como é que é esse trabalho de autoamor e autoaceitação, que nem sempre é fácil, né? Como é que ele acontece, vem acontecendo com você, até considerando o que a professora Joana disse, né? De que a gente recebe mensagens da família, dos professores, dos adultos que nos rodeiam ao longo da vida, enfim. Como é que esse trabalho acontece, Luana? Costumo falar que esse processo é um processo de uma vida toda, né? Porque a minha vida ela foi muito fundamentada em violência, mas, por outro lado, eu tive uma família extremamente acolhedora, então eu não tenho essa história de dor e de violência dentro do meu núcleo familiar. Mas aí, quando eu saía na rua, quando eu ia para a escola, eu tinha, e tinha o tempo todo. Então, assim, ele é um processo que, para mim, partiu de entender o meu contexto. Mas o que acontece comigo? De onde que eu vim? Quais são os ambientes que eu frequento? E eu vim do Sul, que é um lugar majoritariamente branco, escola branca, com pessoas magras e seguindo um padrão. Então, ele vem muito de entender e de um autoconhecimento, de um processo de autoconhecimento que vai durar a minha vida inteira enquanto eu estiver aqui. Então, é muito de aprender e de entender e de tirar essa característica de culpa de cima de mim, porque eu aprendi a vida toda que eu sou culpada. Sou culpada por ser gorda, sou culpada por ser negra e sou culpada por não estar buscando os meios de amenizar o que eu sou, de emagrecer ou de me embranquecer, de não alisar o meu cabelo, de não fazer uma rinoplastia, de não diminuir o meu ser, né? Porque eu nunca procurei fazer isso. Então, ele é um processo que é dolorido, porque tu tem que te dar por conta
dessas violências que te atravessam e do que tu já passou e do que tu passa e do que tu vai passar, mas, por outro lado, é entender que a culpa não é minha e nem de corpos parecidos com o meu, e de entender que essa gentileza e esse amor, a gente tende a achar que amor é se achar bonito, amor próprio é se achar bonito, e não, é se humanizar, é se enxergar como uma pessoa, como um corpo potente, mas ainda como uma pessoa que tem suas características humanas e que tem o seu próprio tempo e que é gentil consigo mesmo e que se acha talentoso, inteligente, capaz, tudo aquilo que me disseram que eu não era e que ainda me dizem que eu não sou, né? Mas de fazer esse processo de, não, eu sou isso sim, eu sou boa, sou talentosa, sou humana e, sendo gorda e sendo preta, sou um corpo potente fisicamente, psicologicamente, intelectualmente. Então, ele é um processo de vida toda de autoconhecimento dolorido, mas, por outro lado, muito libertador. É um processo de resistência mesmo. É. De todas nós, podemos dizer assim, né? De todos e todas que passam e sofrem com isso ao longo da vida. Por isso que é importante a gente falar de suporte da educação também. No futuro, a gente fala muito para educadores, educadoras. Então, por isso que eu sempre gosto de puxar esse viés, né, do papel da escola na construção desses discursos. Quero muito agradecer a Luana Carvalho, criadora de conteúdo digital, por essa participação, a Joana Novaes, que é do Núcleo de Doenças da Beleza, da PUC-Rio, psicanalista, professora também da Universidade Veiga de Almeida. Muito obrigada por essa participação, viu? Bom, a você de casa, obrigada também por essa companhia. Se você quiser rever essa conversa, ver outros programas do Conexão, é só acessar a nossa plataforma Globoplay. Beijo para todos e até a próxima.